Símbolo de muito luxo, requinte e status nos anos 80 e 90. Nasceu como Opel na Europa e morreu como Holden australiano no Brasil. Conheça a trajetória do Ômega, um carro icônico e absoluto. O carro que conhecemos aqui no Brasil como Chevrolet Ômega foi lançado na Europa pela subsidiária da GM de lá, a Opel alemã, e substituiu o já envelhecido Rekord, da geração E, que aqui era o Opala, só que na sua geração C. O desenvolvimento do modelo começou em 81, com especial foco na aerodinâmica, tanto para possibilitar melhor desempenho e dinâmica nas autobahns alemãs, como oferecer melhor economia de combustível. Como é tradição, já em 81 a Opel apresentava um modelo conceitual do que mais tarde seria o Ômega. Chamado Tech 1, o estilo tinha elementos típicos dos modelos futuristas dos anos 80, mas já ostentava detalhes do carro de produção, como a dianteira, as linhas limpas e fluidas, maçanetas embutidas e paralamas traseiro com corte reto sobre as rodas. Obviamente, boa parte dos elementos mais ousados foram amenizados no carro de produção. Alguns concorrentes da época eram o Ford Scorpio, o Volkswagen Passat, nosso Santana, os franceses Peugeot 505 e Renault 25, e o Fiat Croma. Depois de 5 longos anos, era lançado o carro de produção. O Ômega era feito sobre uma plataforma que usava motor longitudinal e tração traseira, mas com moderna suspensão independente, se alinhando a vários concorrentes da época. Foi lançado com as carrocerias sedã e perua de 4 portas, chamada Caravan, tendo o sedã atingindo o ótimo coeficiente aerodinâmico pretendido, 0.28, que era surpreendente para a época. Sobre sua base é lançado também um outro modelo, mais luxuoso, o Senator, maior, para concorrer com marcas mais prestigiadas como BMW e Mercedes. O carro estreou na marca muitas tecnologias como ABS, computador de bordo, o célebre painel digital e o porta-luvas com ar-condicionado. Na Europa, ofereceu versões de motorização a gasolina que iam do 1.8 ao 3.0 de 6 cilindros, que nossa versão brasileira usou aqui nas opções mais luxuosas, passando por diesel e turbodiesel, de 2.0 e 2.3. Esses motores tinham a opção de câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4. No mesmo ano de lançamento, ganhou a eleição de carro europeu do ano de 87, vencendo concorrentes mais nobres como Audi 80 e BMW Série 7. Em 91, sofreu um leve facelift nas dianteira e traseira, além de novos materiais internos de acabamento e acústica. A partir desse ano já não oferecia mais a opção do painel digital. Essa geração ficou em linha até 94, quando foi substituída pelo Ômega chamado B. Em 94 era lançado o chamado Opel Ômega B, carro totalmente novo e bem diferente do antecessor. Usava a mesma plataforma, porém com reforços estruturais, e era maior e mais largo, com estilo bem mais moderno. Mecanicamente os mesmos conceitos, tração traseira e suspensões independentes. Também tinha sua versão perua, a Caravan. A motorização manteve o 2.0 usado na geração anterior, mas trocou o 6 em linha para o moderno V6, como a maioria dos concorrentes adotavam na época. E o motor a diesel era trocado por um comprado da BMW, de 6 cilindros e 2.5 litros. Essa geração do Ômega foi adotada pela Cadillac americana entre 97 e 2001, com as devidas modificações de estilo, suspensões e acabamento necessárias. Lá foi batizada de Cadillac Catera e usava V6 3.0. A plataforma dessa geração do Ômega também foi utilizada com diversas alterações pelos australianos Holden Commodore e Monaro, que mais tarde a GM brasileira importou, depois do fim da fabricação do Ômega brasileiro, rebatizados. Em 99, um facelift de meia-vida alterava dianteira e traseira, além do painel, o que alinhava o modelo com modelos da marca mais novos e modernos, como Astra e Vectra. Chegou a ser apresentado em 2000 à imprensa um modelo equipado com o motor V8 do Corvette, mas por diversas razões de ordem de custo e técnicas nunca entrou em linha. Sendo assim, em 2003, o último Ômega europeu deixava as linhas de montagem, tendo sido substituído pelo hatchback Signum, mas sem sucesso.
a Opel nunca mais teria um sedã com tração traseira. E o ômega, última letra do alfabeto grego. Foi assim, o último de sua espécie da marca alemã. No Brasil, a GM lançou o Chevrolet Ômega 6 anos depois de seu lançamento na Europa, no mesmo ano em que o país permitia a retomada das importações de automóveis. Sua vinda não foi o consenso, tendo sido também cogitado para a fabricação o Opel Senator, maior e mais caro. O Ômega era de um degrau abaixo na escala de requinte da marca alemã e acabou sendo o escolhido. O modelo vinha para substituir o longevo Opala e representava uma grande virada tecnológica em termos de engenharia e produto para a GM nesse nicho. Apesar disso, mantinha em comum com o saudoso Opala, motor em posição longitudinal e tração traseira. Um sucessor de fabricação nacional e inédito chegou a ser projetado, o chamado Projeto 1750, mas com a perda de uma concorrência para se fabricar ele e uma linha de minivans no Brasil, ele foi cancelado. O carro chegava às linhas de montagem no país com o mesmo design do alemão, com estilo fluido e limpo, mas já não tão atuais. Era grande e moderno se comparado aos nacionais da época, como Santana e Del Rey, e não foi difícil para ele se tornar o carro brasileiro mais luxuoso de sua época. Com a versão sedã, era lançada também a perua, chamada Suprema. Bolsas como painel digital e porta-luvas refrigerado foram mantidas nos carros aqui, e se tornaram icônicos. Eram duas versões, GLS e CD, essa última topo de linha e que tinha direito aos principais requintes, como opção de teto solar e cortina no vidro traseiro, além das belas rodas estilo BBS. A motorização para essa versão de entrada era o já conhecido confiável 2.0 do Monza, de até 130 cavalos, o que para o Ômega trazia um desempenho honesto, mas nada surpreendente, pois o carro pesava quase 1.400 kg. Já para a versão top de luxo, a GM importava o motor do modelo alemão, um 6 em linha de 3.0 litros e 165 cavalos, esse sim alinhado à categoria do carro. Com esse motor, o carro passava dos 210 km de máxima. Em 95, a GM mudava o motor das versões de entrada, que agora tinham GL e GLS como representantes. A cilindrada aumentava de 2.0 para 2.2 e mantinha os 116 cavalos de potência, mas ganhavam mais torque, atingindo assim um desempenho mais coerente com a categoria e peso do carro. Mas a mudança da motorização do topo de linha CD seria ainda mais drástica. O Opel 6 em linha utilizado até então era importado e foi tirado de linha na Europa. Qual a solução mais econômica vinda das planilhas da GM brasileira? Convocar o veteraníssimo 250 4.1S, ainda usado em veículos da marca. Mas para o Ômega teria de ser feito um retrabalho para torná-lo mais eficiente. Para essa empreitada, chamou a Lotus, que era propriedade da GM da época, para revitalizar o velho 6 em linha do Opala, fruto de um projeto da década de 30, dotando de injeção multiponto, além de outros melhoramentos. Após esse intenso retrabalho pela renomada marca britânica, o Ômega equipado com o renascido motor atingiu bons números de desempenho, 168 cavalos, 0 a 100 em 9 segundos e meio e máximo de 215 km por hora. Para inaugurar os novos motores, ganhava também uma sutil mudança de design, como lanternas fumês e novas rodas, e novos equipamentos de conveniência. Em 95, mais sutis mudanças como rodas e volantes, e no ano seguinte era retirada de linha a versão perua, a Suprema. Com o sucesso de Vectra B, menor, mas bem mais moderno e barato, 2 anos depois, em 98, era a vez do sedã deixar as linhas de montagem. Era o fim de linha para o Ômega no Brasil, mas não o fim de sua história. Com o fim da produção do velho Ômega no Brasil, e sem um representante de grande porte no país, a GM brasileira viu a oportunidade de trazer de sua subsidiária australiana, a Holden, o substituto para o Ômega. O carro era o Commodore, que nada mais era do que a versão do Ômega B feita naquele país. Ou seja, grandes motores e tração traseira se mantinham. O estilo era muito diferente dos mais modernos Opel europeus. Tinham linhas arredondadas e limpas, diferente dos Corsas, Astras e Vectra, com design bem alemão. Mas era um carro espaçoso e luxuoso, equipado com CD player, airbag duplo e ar-condicionado automático, entre outros acessórios. O motor era um V6 de origem Buick de 3.8 litros e 200 cavalos, ia de 0 a 100 em 10 segundos com máxima de 216 km por hora. Era um bom desempenho, principalmente se considerarmos o peso de mais de 1.600 kg.
2 anos depois, seguindo a mudança do patriarca australiano, o Ômega recebeu uma ligeira reutilização, com alterações dos faróis, lanternas e para-choques. A motorização foi mantida, mas com a adição do controle de tração. Em 2003, mais uma leve alteração de design, faróis, lanternas e para-choques. O painel segue as mudanças, ficando mais moderno e ganha computador de bordo, volante multifuncional e CD player para 6 discos. 2 anos depois, o carro ganha um novo V6, o Alloytec 3.6 litros, de 258 cavalos, e novo câmbio automático de 5 marchas, ganhando melhor desempenho. 0 a 100 era feito em 7 segundos e meio e atingia 235 km de final. Em 2008 surge a nova geração do Commodore australiano, e com ele chega o novo Ômega no Brasil. Muda de plataforma, a mesma do Camaro, e fica maior e mais espaçoso, com maior entre-eixos. Essas alterações foram as mais radicais, ganhando linhas mais angulosas e agressivas. A motorização V6 era mantida, com ligeiras alterações. Mas a concorrência era intensa e o modelo já não seduzia tanto quanto seus predecessores. Em 2011 era lançada uma série especial de 600 unidades, batizada de Fittipaldi, e no ano seguinte deixava definitivamente de ser importado. Era também o fim definitivo da história dos grandes sedãs Chevrolet no Brasil, da tração traseira, do luxo, do requinte, mesmo que emprestados. Versões desconhecidas ou nem tanto tiveram o Ômega como base. Talvez a mais célebre de todas foi o Ômega A, transformado pela Lotus na Inglaterra, batizada Lotus Ômega. Era uma versão esportiva, dotada de motor retrabalhado, com modificações na suspensão e adereços aerodinâmicos. Tinha o mesmo 3.6 usado no Brasil, mas com 2 turbos e Corvette, atingindo 382 cavalos. No Brasil, o modelo serviu de carro de corrida para a Stock Car brasileira, substituindo o Opala, tal como fez nas concessionárias. Em 94 e 99 ele foi utilizado com alterações inerentes a um carro de competição, e foi substituído posteriormente por um carro de chassi tubular, exclusivo de competição, sobre o qual poderão ser montadas diferentes bolhas de diferentes carros.